Hoje a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos da literatura quântica. Vamos analisar a ciência que existe por trás de uma ideia que é, no mínimo, radical. A de que ler pode ser um verdadeiro ato de criação. Então, vamos começar com essa pergunta aqui. E se cada palavra que a gente lê não fosse um ponto final, mas sim um ponto de partida? Uma espécie de porta para uma nova possibilidade que nós mesmos ajudamos a construir. É justamente essa a premissa que vamos investigar hoje. Bom, e este é o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o conceito de leitura como cocriação. Depois, vamos conhecer as ferramentas que tornam isso possível, o que acontece no nosso cérebro durante o processo, as evidências científicas que validam o método e, por fim, o convite que tudo isso representa. Ok, a primeira grande mudança de paradigma que a literatura quântica propõe é exatamente essa. É a gente sair daquele papel de mero consumidor de informações para se tornar um participante ativo na construção do significado. Esse slide aqui ilustra a diferença de uma forma muito clara. De um lado, a gente tem a leitura passiva. O texto tem um significado fixo e quem lê é um consumidor. Do outro, a leitura cocriativa. O significado emerge dessa interação, transformando a pessoa que lê num participante. E é aqui, sabe, que o termo quântico ganha todo o sentido. Na física quântica, o observador afeta a realidade observada. Da mesma forma, a literatura quântica propõe que a consciência de quem lê não é neutra. Ela interage com o texto como em campo de possibilidades e ajuda a colapsar um significado que é único pessoal. A leitura se torna um evento e não mais um objeto. Mas tá, como que essa participação acontece na prática? Não é só uma questão de atitude, não. Existem ferramentas linguísticas específicas, uma verdadeira tecnologia da palavra, que foi projetada justamente para ativar essa cocriação. A primeira ferramenta são chamados paradoxos funcionais. Olha só o exemplo no slide. Para obter o controle real, é preciso aceitar completamente que o controle é uma ilusão. A mente lógica, na hora, ela trava. O piloto automático do pensamento linear simplesmente desliga, porque ele não consegue resolver essa contradição. É nessa suspensão, nessa tensão criativa, que se abre um espaço para um insight, para uma compreensão que transcende e integra esses opostos. A seguir, temos as metáforas abertas. Uma metáfora fechada diria algo como: a mente é um jardim que precisa ser cuidado. E ponto final. Já a metáfora aberta, por outro lado, ela te entrega a ferramenta e convida para a jardinagem, entende? Ela transforma uma imagem numa investigação pessoal e bem prática. E a terceira ferramenta-chave são as lacunas intencionais. O cérebro humano tem uma compulsão por preencher o que falta. Isso é um princípio neurocognitivo bem conhecido, chamado efeito Zeigarnik. Essas lacunas usam essa tendência natural para transformar a leitura num diálogo, onde a experiência pessoal de cada um se torna uma parte integral do texto. Funciona exatamente assim. Ao encontrar um espaço como esse, a mente não consegue evitar, ela vai buscar uma resposta. E nesse exato momento, quem está lendo deixa de ser espectador e passa a ser coautor do significado que está emergindo ali. A experiência se torna totalmente única e pessoal. Agora vamos avançar um pouco e ver como isso se desenrola no nível neurofisiológico. O que exatamente acontece dentro do cérebro quando ele interage com essas ferramentas? Como que um texto pode, de fato, sintonizar a atividade cerebral? Olha, o que é realmente interessante aqui é como as diferentes técnicas são projetadas para induzir estados cerebrais específicos. Textos mais fluidos e metáforas abertas, por exemplo, tendem a gerar ondas alfa, associadas a um estado mais contemplativo. A análise de um problema já induz ondas beta. As lacunas para a reflexão promovem as ondas teta, que são de integração. E a resolução de um paradoxo? Isso gera um pico de ondas gama, que é o sinal neural daquele momento ahá. Esse processo é simplesmente fascinante. Quando um paradoxo funcional é apresentado, o cérebro primeiro detecta o conflito. Aí, em vez de simplesmente descartar, o córtex pré-frontal suspende o julgamento, mantendo aquela tensão. Isso ativa uma busca bem ampla por uma nova perspectiva, conectando diferentes áreas do cérebro. E quando a solução emerge, acontece essa explosão de ondas gama que reorganiza permanentemente as redes neurais relacionadas àquele conceito. Bom, tudo isso parece muito promissor na teoria, mas e na prática? Funciona mesmo? Vamos então para a parte mais crucial, os dados. O que a pesquisa científica diz sobre os efeitos mensuráveis desse método?
A fonte desses dados que vamos ver é um estudo bem robusto, um estudo controlado, com um grupo experimental que praticou a leitura quântica e um grupo de controle, que leu a mesma quantidade de tempo, mas da forma tradicional. E, claro, ambos foram medidos antes e depois. O primeiro resultado é, para dizer o mínimo, impressionante. Usando ressonância magnética funcional, os pesquisadores observaram um aumento de 337% na comunicação entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro no grupo experimental. Isso indica uma integração muito maior do pensamento lógico com o criativo. E esse aumento na conectividade cerebral se traduziu em resultados comportamentais bem concretos. No teste de Torrance, que é uma medida padrão de criatividade, o grupo que praticou a leitura quântica demonstrou um aumento de 241% na originalidade das suas ideias. É muita coisa. E as aplicações vão além da criatividade, viu? Em um outro estudo, esse focado em bem-estar, a aplicação de fragmentos terapêuticos baseados nesses mesmos princípios levou a uma redução média de 71% nos sintomas de ansiedade, medidos pela escala GAD-7, uma redução muito expressiva. Este gráfico aqui mostra o impacto na flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar de perspectiva, de adaptar o pensamento a novas informações. Enquanto o grupo de controle teve uma melhora modesta, de 23%, o grupo da literatura quântica teve um aumento de quase 200%. A diferença é gritante. Então, o ponto crucial é: essas mudanças internas se manifestam no mundo real? Os dados dizem que sim, e com força. Os participantes não só tiveram mais insights, como os aplicaram. As mudanças foram duradouras. E, talvez o mais importante, essas mudanças foram percebidas pelas outras pessoas na vida deles. E assim a gente chega à nossa conclusão. O que tudo isso significa, afinal? A literatura quântica não é só um método de leitura. É um convite para uma nova forma de se relacionar com o conhecimento, consigo mesmo e com a própria realidade. Essa citação resume perfeitamente a jornada que a gente fez. A palavra escrita deixa de ser um artefato do passado para se tornar um evento vivo aqui no presente. Um evento que depende da nossa participação consciente para se realizar plenamente. E assim, a gente encerra com uma reflexão. A mudança fundamental é passar de uma postura de consumo para uma de criação. A pergunta que fica não é mais sobre o que um texto pode oferecer, mas sim sobre o que pode ser criado em colaboração com ele. Uma revolução silenciosa que pode começar na próxima página lida conscientemente.